listinha, né? E a gente fica ali preso. Não, isso é apenas, é também pecado, mas é apenas a ponta de um iceberg. Aquele que fez o navio Titanic afundar. Ele afundou, ele bateu em algo que estava sendo visto de forma pequena, mas a raiz, a profundidade, foi o que virou e destruiu e matou pessoas. O pecado também é assim. Essa listinha é apenas a ponta. É algo muito mais profundo. Muito mais profundo. E temos que ter essa consciência para que a gente não brinque com o pecado. E entenda que nós temos uma tendência a pecar. E o inimigo, ele sabe que o pecado estragou a nossa mente. E que na nossa mente há questões ocultas da nossa história. E quando ele, sabendo que a nossa história foi contaminada pelo pecado, ele agora apresenta um estilo de vida onde essas questões mal resolvidas são destacadas por aquilo que ele apresenta como um chamariz para que a gente caia. Vocês estão entendendo? Então vamos supor, se uma pessoa tem uma tendência a mentir, o inimigo, sabendo dessa história que ele tem na sua mente, que foi trazida por alguma questão lá do seu passado, ele vivenciou através dos seus modelos, pai, mãe. O inimigo vai fazer com que ele acredite que a mentira é o melhor caminho. E sempre vai justificar, é por uma boa razão, como a gente ouve. O inimigo, ele vai querer justificar as nossas tendências pecaminosas causadas pela nossa mente como algo que veio até nós e nós fomos sendo vítimas disso. Afinal de contas, eu estou assim porque, olha a minha história. Alguém falou comigo uma vez, olha, eu sofro rejeição porque, afinal de contas, a minha mãe, eu sou fruto de um aborto que não deu certo. A minha mãe já não me queria. Então tem razão de eu ser alguém que sofre, ser alguém que tem sempre em mente um olhar de abandono, que tem sempre em mente que o ambiente está sempre hostilizando e deixando de lado. O pecado faz com que a gente se prenda dentro da nossa história, naquilo que nós fomos afetados, como uma forma de não avançarmos, porque realmente a gente tem motivo para não. E sabe, quando essa pessoa falou isso comigo, essa mulher, eu falei o seguinte, mas a Bíblia diz, o próprio Senhor dizendo, ele disse o seguinte, se uma mãe do seu filho se esquecer, diz o Senhor, eu não esquecerei de ti. Não há nada que nós, como salvos em Cristo, podemos justificar através da nossa história, algo que nos paralise, que nos torne vítimas, e achar que isso é isso mesmo. Porque nós temos um Deus que Ele é presente e Ele chega exatamente para preencher lacunas que ficaram abertas da nossa história. E quando ela ouviu aquilo, exatamente dentro daquilo que ela precisava ouvir, poxa, minha mãe me abandonou, mas eu tenho um Deus que diz pela sua palavra que isso poderia acontecer. Há uns anos atrás nem acontecia tanto, mas hoje já está se tornando muito normal. Mas seja qual for a situação, dentro dessa questão, existe um Deus que supre, porque Ele não esquece de você. E Ele está presente para te preencher aquilo que ficou vazio. Que coisa maravilhosa a gente pensar que, e eu gosto do Max Lucado, dentro do livro dele, o livro dele, Aliviando a Bagagem, que ele como filho, dentro de uma pista dessas que tem lá nos Estados Unidos, aquele pistão, autopista, como nós temos as BRs aqui no Brasil, né? Com 5, 3, 4 pistas, e de repente ele com o filho dele dirigindo num dia lindo de sol, passa por eles
um bitrem, uma carreta bitrem, aquela enorme. E quando aquela carreta passou, cobriu o sol que estava sobre o carro deles. E o filho dele falou assim: papai, nossa, que carreta grande. Ela chegou até cobrir o sol. Ele falou: imagina se ela passasse por cima de nós. E ele continuou: assim o Senhor Jesus fez com o pecado. Ele aplacou a ira do pecado. E hoje nós que somos salvos, não precisamos mais viver debaixo desse jugo que o inimigo trouxe, através da mente, querendo destruir a nossa mente pela história que tivemos. E sabe a coisa mais linda? É que nós não podemos apontar dedos, não é? Ah, mas eu sou assim porque minha avó era assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, minha bisavó era assim. Nós não temos motivos para apontar dedos daquilo que nós sofremos hoje. Porque Deus hoje, Ele pode nos libertar pela consciência que nós temos daquilo que o pecado fez, mas daquilo que pelo poder de Deus também pode ser feito naquela medida que foi feita. Isso é lindo. Isso é lindo a gente pensar que o inimigo não tem poder sobre a nossa mente. O inimigo, ele nos marcou sim, cada um é marcado com uma questão, mas o Senhor Jesus, através da sua morte e de nós, um dia temos aceitado a Ele como nosso Salvador, Ele agora nos faz nova criatura. E sabe, você não precisa arrancar a página da sua história. Uma vez eu conversando com alguém que tinha sido convertido novo, e ele me falou que eu fiz tanta coisa ruim, que se eu pudesse, eu arrancava a página da minha vida, algumas páginas. E eu falei para ele: não, pelo contrário, toda a sua história é importante, minha irmã, toda a sua história é importante. Eu não conheço a sua história, não sei do seu sofrimento, não conheço os seus traumas, mas toda história da sua vida é importante, porque foi nela que Deus agiu poderosamente, usando pessoas para que hoje você pudesse estar aqui, contando a sua história como algo que já foi vencido em Cristo. E para isso Ele usou tantas pessoas importantes que te trouxeram a conhecer. Que coisa linda ver o mover de Deus, mesmo com o pecado tão grande. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Que coisa linda! Devemos valorizar cada vez mais, não é? A salvação que alcançamos em Cristo Jesus. E saber que essa salvação, ela é grande, ela é muito grande. Porque ela não só nos liberta do pecado, mas ela nos liberta todos os dias de questões que muitas vezes nós sofremos por conta da história que nós vivemos. Marcas sofridas. Essa questão de apontar o dedo, ela acontece mais do que a gente imagina. Porque a gente começa a dizer assim: não, mas eu sou assim por causa da minha avó, eu sou assim por causa da minha mãe. Mas sabe de uma coisa? Você é um indivíduo. E é um indivíduo que Deus pode trabalhar na sua vida para que você possa ser na sua família alguém que vai mostrar o poder de Deus, libertando exatamente naquelas abaixo que toda a sua família tem, de geração em geração. Olha que coisa linda que Deus pode fazer. É isso que Ele quer fazer. E sabe, e quando a gente aponta o dedo, é importante que a gente avalie como... a minha avó, ela morria de medo. A minha avó. Muito medo. Acho que vocês alguns já sabem dessa história. Tem alguns assuntos que são importantes serem repetidos. Porque nós estamos adoecendo. A mente está ficando doente. Isso já chegou no nosso arraial. Os crentes já estão dependendo de remédio. Eu já falei que nós precisamos sim. Em alguns casos são necessários os profissionais, os remédios. Mas se a gente entender como que funciona o pecado de forma tão grave e aonde ele nos afetou, e colocarmos diante de Deus, poderemos ser libertas, poderemos viver livres. Esse é o papel do Senhor Jesus, essa é a especialidade dele. Ele é especialista
nas questões da alma. Especialista. Não podemos esquecer. E isso é interessante, porque às vezes a gente vai em tantos profissionais e esquece de ir naquele que nos criou e que sabe exatamente aonde mexer para que sejamos libertos. Ele sabe exatamente onde. E se eu ficasse me justificando, sem olhar quem foi a minha avó, ninguém dá o que não tem. A minha avó, ela muito cedo perdeu a mãe e ela era sozinha no meio de muitos irmãos. Ela lidou com os medos dela sozinhos e alguns deles nem conseguiram ser superados. Como eu vou culpar minha avó pelo medo que eu sinto? É melhor que eu tenha um olhar de compreensão dela, daquilo que ela recebeu e saber que ela me deu tudo que ela podia, dentro do que ela sabia. Agora hoje, dentro do conhecimento de Deus, dentro daquilo que já avançou, porque nós não temos que ser exatamente igual aos nossos pais são, igual nossos avós foram. Nós podemos ser melhores, em cada geração melhor, mais confiante em Deus, mais depositando sua fé nele. Mas é isso que o nosso Deus quer. Ele não quer que a gente se paralise se justificando no modelo familiar. Ele quer que a gente realmente o permita a cada geração, a cada tempo, sermos pessoas melhores, mais livres, mais prontas para o serviço. É isso que ele quer. E muitas vezes nós nos paralisamos por questões da nossa história e fazemos dela um motivo para não avançarmos, para não progredirmos, para não trabalharmos, não é, no reino de Deus. E não há porquê se justificar dessa forma diante de um Deus como nós servimos. Tem um corinho que eu gosto que diz assim: quando Jesus Cristo em minha vida entrou, liberdade então em mim raiou. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente livre serás. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente livre serás. É real, é a especialidade dele, libertar-nos do cativo. Não só do pecado, mas de outras situações que nos prendem. Isso que ele quer fazer conosco. Avalie você. Aonde você ficou paralisada? Aonde você dói em você? Aonde você carrega parte da sua história traumática que até hoje te influencia? Coloca diante desse Deus que tudo pode. E ele é grande, gente. Nosso Deus é grande. E eu gosto daquele hino também que fala: quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. E sabe, essa questão do medo é uma questão, com a ajuda de Deus, eu consegui vencer. E eu penso que hoje, lá na minha casa, eu sou uma referência daquilo que Deus pode fazer na área do medo. Porque eu já não carrego o medo da minha avó, eu não carrego o medo da minha mãe, mas eu consegui, através da palavra de Deus, ser liberta do medo, e isso já não me incomodar, e nem me paralisar, e nem impedir que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. E olha que Deus já fez teste, hein? Uma vez eu estava lá, o convite chegou lá em casa, lá da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, de vez em quando está na televisão. É uma comunidade que tem crescido e a violência reina, e lá a polícia bate mesmo, chega a tiroteio, é bala perdida e morre gente. Se minha avó estivesse viva, ela ia. Minha avó não podia nem ir no centro da cidade de Petrópolis. Ela tinha medo e ela ia muito pouco, apenas para o médico e no final do ano para comprar uma roupinha e algum presente para alguém. Imagina, um dia chegou uma ligação lá em casa, alguém ligando lá da Vila Cruzeiro e pedindo que eu e Nanelli fôssemos lá no encontro das irmãs. Se fosse um tempo atrás, eu ia colocar uma desculpa e ia dizer assim: eu não vou não, gente, olha, esse tempo aí é um tempo que eu talvez não esteja com folga, ia arrumar uma coisa para fazer, para dizer que realmente aquilo que é verdade. O meu irmão, quando soube, falou: Vanessa, não vai, lá não pode entrar, não tem condições, no Rio não tem como entrar nessa área lá.
Mas eu sabia, é um processo individual, é você e Deus, sabendo que o que te lesou pela sua história tem nome. No meu caso era medo, e eu estava buscando isso em Deus. Senhor, eu preciso ter liberta disso. Talvez no seu caso seja abandono, talvez no seu caso seja rejeição, talvez no seu caso seja ciúme, talvez no seu caso seja vingança, sentimento de vingança, mas cada um tem um tema daquilo que o inimigo colocou como uma marca para impedir que a sua mente seja livre com Deus e sirva a Ele com propósito. E quando ela ligou, eu sabia que eu tinha que dizer sim, porque eu vinha num processo individual. Eu sabia que era o tempo que Deus queria me testar para saber se eu já estava pronta para aceitar aquele convite, para estar ali. E eu falei, eu vou. Minhas irmãs, o dia chegou. Quando nós chegamos lá, meu tio me leva, e para entrar na Vila Cruzeiro, você tem que entrar. Sempre tem alguém que está olhando, vigiando para saber quem você é. Sempre tem um irmão por ali. Naquele dia não tinha, porque nós erramos o horário. A reunião era 10, nós chegamos 9. Encostamos o carro, assim, não dá para chegar mais perto da casa de oração. A casa de oração tem quase 100 anos, você não tem mais. Quando a casa de oração chegou ali, não era comunidade. É na Vila Proletário da Penha. E quando nós chegamos ali, não tinha ninguém. E o baile funk estava terminando. O baile funk era um som que aqui no peito, parecia que o som vinha daqui. Ele fazia assim no coração. Parecia que a caixa era dentro daqui. E quando nós começamos, na Nelly grávida da filha mais nova, quando a gente estava entrando ali, aqueles homens assim, só com short, eram correntes de ouro, porque eles viram muito ouro, né? E cada vez que eles estão mais altos, mais ouro eles carregam. Quando eles estavam, uns chegaram armados até o dente. Minha mãe é muito simpática, para quem conhece. Falava assim, oi meu filho, nós estamos passando aqui porque nós estamos indo para casa de oração ali. Pode passar, tia. E nós passamos. Quando nós chegamos ali na porta da casa de oração, estava fechada ainda. As mulheres abaixo da linha da miséria, nuas, algumas nuas, defecando na escadinha da igreja. A minha mãe, muito engraçada e muito carismática, fica à vontade. Eu falei, mãe, não tem coração, fica à vontade. Minha mãe também nem estava falando mais. Não tem mais como ficar à vontade. E nós ali, chamando alguém que pudesse vir, o zelador veio, abriu, fechou. E a gente entrou. Naquela hora eu comecei a passar mal. Entrei no banheiro, meu coração disparava, suando frio. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu sei que, por mim mesma, diante da minha lesão, que o pecado me trouxe, eu não estaria de pé. Mas eu já agradeço ao Senhor, porque eu estou, apesar de estar com taquicardia, sudorese e tudo mais. E são de minhas irmãs, aqueles irmãos ali. Na hora que estava chegando o horário da reunião, um vai com água sanitária, detergente, vai lavando aquilo tudo. E eles vão colocando plaquinhas lá fora, aonde o inimigo tem aprisionado vidas, aonde o inimigo ele tem com toda a sua garra, com toda a sua fúria, destruindo pessoas novas, jovens, mulheres ali. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Eles passaram e colocaram um cavalete, um versículo bíblico, e convidando para ouvir o evangelho. E eu fiquei pensando, e se eu não tivesse? E se eu não tivesse vencido o meu medo? Como que seria hoje, pelo menos, anunciar o evangelho? Meu nome foi sugerido. E se eu não viesse? Por que eu não ia poder vir? Como uma justificativa diante de um Deus tão grande? Mas graças a Deus que eu estava ali com a minha mãe e com